Minha amiga e meu amigo, a imprensa nacional está dando a notícia de que o pseudo-presidente Lula sofreu um suposto acidente doméstico e que, em virtude desse acidente, teve um traumatismo craniano, um suposto traumatismo craniano de grau leve, que foi internado no hospital sírio-libanês, não foi no SUS, foi no hospital sírio-libanês, e atendido pelo seu médico particular, Dr. Kalil. O laudo mostra que ele teve uma lesão muito, mas muito leve. Como consequência, um procedimento que levou 5 pontos na parte de trás da cabeça. E que esse acidente doméstico se deu em virtude de um escorregão dentro do banheiro. Não se sabe a circunstância desse escorregão, se ele estava sob efeito de algum medicamento ou de alguma bebida alcoólica. Fato é que a notícia dá conta que ele caiu. Agora, eu tive notando uma coisa nas redes sociais. Os comentários a respeito desse acidente são muitos. E todos eles repudiando, criticando o presidente Lula. Eu tenho a impressão que se um dia, não estou falando que ele está certo, que ele está errado, que ele mereça ou não mereça, é apenas um comentário. Lendo os comentários embaixo das matérias que dá conta do acidente de Lula, o suposto acidente, eu tenho a impressão que se Lula um dia depender de orações dos brasileiros para ele sair de uma situação adversa, ele vai ter um final infeliz. Porque 99% dos comentários foi desejando o pior para ele. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Eu não desejaria. Aliás, para o Lula, eu não desejo nem o bem nem o mal. Mesmo porque eu não sou um homem extremamente rico em fé, e o que eu penso e desejo talvez não faça tanta diferença para o outro, nem para bem e nem para mal. É só um comentário. A conclusão que eu chego, vendo os comentários debaixo dessas matérias, dando conta que Lula sofreu acidente, que ele é a pessoa mais odiada do Brasil, se não do mundo. Mais odiada do Brasil, se não do mundo. Mas aí como está em defesa desse cara? Como falar que as pessoas são insensíveis em fazer comentários dessa natureza? Sendo que a militância de esquerda que apoia o Lula, quando o Bolsonaro foi vítima de uma tentativa de morte praticada por um agressor de esquerda, Adélio Bispo, que desferiu-lhe um golpe de arma branca, o pessoal da esquerda não ficou indiferente, foi para as redes, ora desejar o pior, ora dizer que aquele golpe foi a farsa, classificando aquela investida como a fakeada, ou seja, dizendo que a facada foi uma fake, uma farsa. O próprio Lula, quando estava sendo entrevistado num podcast, ele teve a cara de pau, a irresponsabilidade e a insensibilidade de dizer que a facada sofrida por Bolsonaro foi uma fake news. E isso não é só insensibilidade, não. É um crime. Porque ele acusa um monte de pessoas, o presidente, o médico, o socorrista, o segurança, né? O pessoal do transporte de Bolsonaro, de Minas para São Paulo, enfim. Ele joga, se você for para analisar, ele joga todo mundo no mesmo balaio e acusa essas pessoas de ter produzido uma farsa.
Então, essa insensibilidade do Lula, essa irresponsabilidade e comportamento criminoso acaba tendo uma repercussão que não deveria, é claro. Acaba tendo essa repercussão. Hoje as pessoas estão perguntando nas redes: será que ele não está. Perguntas que estão nas redes sociais. Será que ele não estava mamado, bêbado, chapado, com fiofó cheio de cachaça? Perguntas nas redes. Será que ele não simulou com os seus médicos essa situação para pousar de vítima, para tentar abrandar as críticas que são muitas contra ele diante do seu desgoverno, de muitos escândalos que está surgindo, em especial nesses últimos dias, pessoas que estão sendo contaminadas com o vírus do HIV, o crescimento da, da violência, a crise na economia, o descontrole nas finanças estatais, a derrota acachapante da esquerda num processo eleitoral em todo o Brasil, as pessoas estão se perguntando se isso não é a cortina de fumaça criada por Lula e as pessoas que o cercam para desviar a atenção da realidade. Então, senhoras e senhores, o Lula, inclusive, chegou ao ponto de cancelar uma viagem que ele tinha numa reunião na Rússia, dos BRICS. Cancelou. Parece que a reunião vai o chanceler dele. E as pessoas ficam perguntando, será que ele não está evitando de viajar para a Rússia? Porque toda vez que ele viaja para o exterior, fala um monte de besteira e talvez alguém queira segurá-lo aqui. Enfim, as perguntas são as mais variadas possíveis. Fato é que, senhoras e senhores, fato é que traumatismo craniano de grau leve. Não estou aqui desejando que fosse de grau grave, gravíssimo, não, não. A questão é que essa gente bota num papel e no laudo uma descrição que dá a impressão que o camarada perdeu um ovo, que não consegue mais andar. Porra, não faz sentido. Não faz sentido. Na verdade, a insensibilidade, a estupidez, a ignorância, a falta de humanidade de Lula acaba provocando esses questionamentos e reações por parte das pessoas nas redes sociais que querem mais, pelo que eu vejo, que ele se lasque. Eu tenho visto coisas do tipo, eu não faria. Eu tenho visto nas redes sociais coisas do tipo, força, traumatismo ucraniano, contra Lula. Mas a gente também viu isso da esquerda contra Bolsonaro. Quando o Bolsonaro pegou a Covid-19, força a Covid. Lembram disso? Fato é que, minha amiga e meu amigo, não deveria isso acontecer. Esse comportamento não deveria acontecer nem de um lado e nem de outro. Mas como nós temos líderes estúpido, como Lula, que questiona uma tentativa de morte contra um líder opositor, isso dá margem para que todos os lados ficam fazendo esses questionamentos. Mas fato é que Lula é o pai da mentira. E o que vem dele não dá para se confiar. E esse fato talvez seja até, esse suposto acidente, talvez seja até real. Mas, vindo de Lula, vem esses questionamentos. Só para finalizar, ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, e não no SUS, que o PT comanda há 20 anos.